Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para o nosso podcast de hoje, recebemos o professor Bernardo Norá, da Nova Acrópole de Uberaba, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá, Danilo. Olá a todos. É um grande prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole. Hoje vamos fazer algumas reflexões filosóficas acerca da obra A Eneida, de Virgílio, que é considerada um clássico da história da humanidade. Não vamos esgotar o tema, obviamente, e muito menos nosso intuito é trazer aqui verdades absolutas, mas, como sempre reiteramos, a ideia é conversar, refletir e, sobretudo, extrair ideias que sejam úteis e práticas para as nossas vidas através dessa obra magnífica que foi escrita no século I a.C. E justamente sobre isso que eu gostaria que você falasse no início, ou seja, do momento histórico em que a obra foi escrita, as ideias que ela vai tratar e também a curiosidade que havíamos falado no início, antes da gravação, sobre essa ideia que às vezes pode se ter em relação a uma conotação política da obra, uma vez que ela foi solicitada por Otávio Augusto. Mas sabemos que essa obra vai muito mais além disso, pela sua profundidade, pela sua filosofia, pelo seu simbolismo, enfim. Gostaria que você falasse desses aspectos também. Essa obra, então, nos remonta à lá antiga Roma. Então, Virgílio está dentro aí da civilização romana e Roma está passando por um grande processo. Não estamos falando de Roma como uma cidade, mas já de um vasto território. Estamos aí situado mais ou menos no século I antes de Cristo, ou seja, cerca aí de 2100 anos atrás. Então Roma tinha passado pelo primeiro triunvirato, pelo segundo triunvirato, e agora estava iniciando o chamado Império Romano, com Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma, iniciando esse novo processo histórico, esse processo civilizatório, esse processo político, e deixando para trás uma série de situações ruins, que são conflitos internos, o próprio assassinato do seu tio, Júlio César. Então, com Otávio Augusto, começa a chamada Pax Romana, tá? Esse período de mais paz internamente dentro do Império Romano, que vai durar até praticamente a morte depois do imperador Marco Aurélio. Então, estamos nesse contexto histórico, é um contexto civilizatório realmente importante, politicamente também importante, onde é a proposta de uma nova Roma, né, de uma paz interna, de desenvolver os aspectos civilizatórios. Otávio Augusto teria falado: deixei para vocês uma Roma de mármore. Então são muitas construções, e assim, na literatura, na ciência, temos várias personalidades que se destacam aí. Não só o Virgílio, né, mas como o Ovídio, entre outros, nomes famosos da literatura vão se destacar. Então é um momento assim, civilizatoriamente, culturalmente, politicamente, é muito favorável, um momento de muita expectativa, de muita esperança, né, como se fosse realmente um renascimento. E então, nesse contexto, está aí Virgílio, junto com Otávio Augusto. Alguns dizem, então, que Otávio Augusto teria encomendado essa obra a Virgílio. Então, isso a gente não tem certeza. O que realmente parece é que Otávio Augusto foi muito a favor e estimulou Virgílio a escrever essa obra, a Eneida, que é uma das maiores preciosidades da literatura clássica. E essa obra trata do seguinte: vai falar das origens de Roma. Então a gente sabe que Roma começa num mito, né, o mito de Rômulo e Remo, que foram alimentados por uma loba. Porém, Virgílio está indo antes disso, ele está indo no que levou a esse processo. Tá? Então ele está resgatando as origens míticas de Roma. E isso é muito importante. Então é algo assim que claro, tem um contexto civilizatório, contexto cultural da época,
mas pensamos nessa necessidade que o ser humano tem, né, da dimensão simbólica e da dimensão mítica. Então ele vem trazer esses aspectos, né, dessa origem da cultura romana, do povo romano, não só Roma enquanto uma cidade, mas enquanto uma proposta de cultura universal, de integração de outras culturas, de pax romana, tá? Então são fatores importantes a serem considerados aí. Você também pergunta sobre o que trata a obra, né? Então, aí mais especificamente, tem detalhes muito importantes a serem considerados. Essa obra, Eneida, está falando de um herói troiano chamado Enéas. Então a Eneida se situa no fim da guerra de Troia, com os aqueus, com os gregos invadindo e destruindo Troia. Então Enéas teria saído, né, teria fugido de Troia quando Troia estava em chamas, junto com alguns outros personagens, e teve toda uma peripécia no mar Mediterrâneo, parando na Sicília, em Cartago, até por fim chegar na Península Itálica, na Itália, na região do Lácio. E aí, através dos seus descendentes, dá origem à civilização romana. Então, sintetizando bem a obra, é mais ou menos esse contexto, ou seja, é como se fosse um gancho na Ilíada, porque a Ilíada de Homero, uma obra grega de praticamente 7 séculos antes, está falando da guerra de Troia, mas a Ilíada não chega, o poema, a Ilíada não entra nessa parte da destruição de Troia. E a Eneida começa dessa parte. E vai falando dessa viagem de Enéas fugindo de Troia e fundando uma cidade, ou cidades em Itália que vão dar origem a Roma. Então esse poema, ele é um poema dividido em 12 cantos, e a gente pode dividir ele em 2 partes, os 6 primeiros cantos e os 6 últimos cantos. E aí tem algo muito interessante, porque esses 6 primeiros cantos, a narrativa é de um Enéas viajando, passando por várias ilhas, por várias peripécias, nos lembrando muito a Odisseia de Homero. E os últimos 6 cantos, Enéas trava muitas batalhas e nos lembram a Ilíada de Homero. Então é uma obra muito curiosa, que à medida que você lê, você vai vendo que Virgílio se inspirou em outras grandes obras clássicas, como a Odisseia e a Ilíada, entre outros. E é importante ressaltarmos, não é, Bernardo, que se trata de uma epopeia, ou seja, uma saga heróica, inspiradora, da fundação de um local especial, de uma cidade, e que vai trazer muitos simbolismos também. E justamente sobre esses simbolismos que é o que eu gostaria que você falasse agora. Embora, obviamente, que por razões de tempo não vamos falar sobre todas as passagens, todos os versos, mas, naturalmente, há alguns muito especiais que eu gostaria que você falasse. O primeiro deles é o fato de Enéas ter naufragado em Cartago. Há uma série de simbolismos e de experiências humanas que nós podemos extrair dessa passagem. E, em seguida, a ideia de Enéas em fuga, entre aspas, de Troia. Então é interessante observar isso porque Enéas é um guerreiro e, naturalmente, que essa fuga, entre aspas, tem um simbolismo muito profundo e justamente sobre esse aspecto e o anterior que eu citei, que gostaria que você falasse, então, para que nós compreendêssemos melhor e também, obviamente, fizesse analogias e relações com a nossa vida sobre o que nós podemos extrair dessas experiências citadas. Muito bem lembrado 2 aspectos aí que você citou, Danilo. O primeiro em relação à epopeia, um épico. Sim, é uma epopeia, um épico como a Ilíada, a Odisseia, os Lusíadas, o Mahabharata. E sim, Virgílio, ele concluiu, se diz que ele concluiu o poema, mas não teria finalizado. Ou seja, parece que ele queria viajar, conhecer os lugares, talvez modificar alguma coisa. E quando ele morreu, adoeceu e morreu, ele falou: não,
queimem essa obra, não publiquem porque eu não finalizei. Mas Otávio Augusto não deixou não. Então, dizem que ele foi e falou, não, vamos publicar isso aí porque realmente é importantíssimo e até hoje, né, fonte de muito estudo aí de todos os grandes intelectuais aí da nossa época. Então, no canto 1, começa com... vamos falar desses 2 primeiros cantos, principalmente. Então, Enéas saiu, né, saiu de Troia, e ele vai, então, naufragar, né, vai vir uma tempestade que vai derrubar vários dos seus navios, e eles vão naufragar em Cartago. E aí, essa colônia, né, Fenícia, e ele vai encontrar, então, a rainha Dido. E o Cupido se encarregou de soltar uma flecha nela e fez com que ela se apaixonasse por Enéas. Então aí surge esse grande amor de Dido por Enéas, que a gente está resumindo bem uma série de acontecimentos, né? O que acontece então que o Enéas começa a se acostumar, né? Se acostumar com essa ideia de ficar em Cartago e esquece que a sua meta, até mesmo pronunciada pelos deuses, era chegar na Itália e fundar uma cidade na Itália. Aqui nessa obra a gente vai ver muito assim essa participação dos deuses na história humana, assim como a gente encontra lá na Odisseia e na Ilíada. Então aqui participa muito Juno, que é a Hera dos gregos, que na verdade quer atrapalhar o Enéas. O Hermes também participa, sempre um mensageiro, Íris, e também participa muito Vênus, que é Afrodite, que é a mãe de Enéas. Então sempre buscando ajudar ele. Inclusive Afrodite, na Ilíada, teria salvado 2 vezes Enéas da morte, porque Enéas na Ilíada lutou contra o Diomedes e contra o Aquiles. Não venceu as batalhas, mas sobreviveu. Então ele esquece dessa proposta de chegar na Itália e começa a se acomodar. Então isso é muito interessante. Isso traz uma reflexão muito bacana para a gente. Por quê? Porque muitas vezes a gente se estabelece certas metas, certos objetivos, certos propósitos, e aí no dia a dia vão vindo algumas distrações e a gente perde o foco. A gente esquece a meta, deixa de lado aquilo que a gente tinha como ideal. Então essa passagem é muito significativa, às vezes como por questões superficiais, triviais, a gente acaba esquecendo qual que era o nosso objetivo, qual que era a nossa meta, qual que era o nosso ideal. Isso me lembra a ideia da concentração, de manter um foco até a sua meta, o que lá na filosofia tibetana, na voz do silêncio, a gente chama de dharana, como esse estado de perfeita concentração, como a gente já falou em um outro podcast. Então isso é muito importante, porque muitas vezes a gente acaba se perdendo por frivolidades, né, e deixando de lado coisas importantes, e dando mais atenção a coisas que são urgentes, mas não importantes. Então, quando ele está aí, a rainha Dido fala, olha, me conta a sua história. Então ele começa a contar a história, é como se chama um flashback, tá? Então, isso já no canto 2, ele começa a falar lá do cavalo de Troia. Então, o famoso cavalo de Troia. Então, Enéas começa a narrar aí o cavalo de Troia, né? E os troianos acham que os gregos foram embora, recebem o cavalo, botam o cavalo para dentro de Troia e aí, enfim, os gregos sitiam e botam a cidade em chamas. Então, nesse momento, onde os gregos, os aqueus estão destruindo Troia, a deusa Vênus fala para Enéas, Enéas, foge de Troia, sai daí. Então não é uma fuga assim, covarde, né? Enéas é um herói, ele não está fugindo como um covarde, mesmo porque ele já tinha lutado contra Diomedes, Aquiles, que eram assim, os maiores guerreiros gregos, mas ele já tá colocando ali essa missão para ele, essa missão de sair dali
levar um pouco dessa tradição, dessa cultura e semear uma nova cultura, uma nova civilização em outras terras. Então ele tá saindo de Troia, junto com seu filho, Ascânio, e aí se diz que ele coloca o seu pai, Anquises, sobre os seus ombros. E infelizmente a sua esposa nessa saída acaba morrendo, e num dado momento onde ele está um pouco perdido, o espectro dela teria aparecido e fala: olha, vai por ali que vai dar certo. E então ele sai, né, essa fuga, entre aspas, como você colocou, né, uma fuga movida assim por um ato de covardia, mas com esse propósito, com essa missão, né, de trazer todo um processo civilizatório agora mais para o Ocidente, considerando então que Troia está ali na costa jônica, ali perto do Mar Egeu, e agora ele está migrando, fazendo esse movimento civilizatório em direção à Península Itálica. Então isso é muito interessante, historicamente, é bem significativo, e aí ele vai passando por várias situações, vários enganos e desenganos, até que enfim ele chega e naufraga e acaba parando em Cartago. Tá? Então todas essas situações, essas ilhas, os animais que atacam, as tempestades, ou seja, quando a gente às vezes se coloca um propósito evolutivo, algo que a gente quer alcançar, uma meta, vão vir as provas da vida, né? Vão vir os obstáculos, os desafios para testar se realmente isso que a gente quer. Ou também a gente pode enxergar como um treinamento, né, essas situações adversas, como um treinamento para a gente poder se desenvolver, se transformar, para nos elevar realmente em direção à nossa meta. Há uma outra questão também muito bem abordada na obra, que é a ideia da morte, onde se dá a passagem da morte do pai de Enéas, e há os jogos fúnebres, há uma cerimônia, e isso é importante porque nós temos uma ideia, sobretudo no Ocidente, de um modo geral, isso nós podemos ver quando falamos com as pessoas, quando ouvimos o que as pessoas têm de ideia em relação à morte como algo ruim, algo somente negativo, e o livro nos ensina algo contrário, como ensinam outras tradições também, como hindus, astecas, maias, enfim. E há também a questão das peripécias que Enéas passa rumando para a Itália. E há uma relação muito importante da experiência de transmissão do pai para filho, da experiência de Enéas e de seu filho Anquises com a juventude, com esse vigor. Então há muito simbolismo, muita transmissão e muita experiência que a gente pode refletir e extrair para as nossas vidas também dessas duas passagens. Portanto, eu gostaria que você falasse sobre elas para nós. Muito bem, então ele tem que sair de Cartago, né? Os deuses vêm, falam: olha, Enéas, você tem que ir para a Itália fundar sua cidade, sua missão não é aqui. E aí ele se lembra. Então isso é interessante também, né? É o despertar. Às vezes a gente adormece um pouco na vida, né? Em alguns momentos a gente parece que passa por um período de sono, e que de repente alguém nos fala algo, nos cutuca, e de repente a gente dá aquela acordada e fala: poxa, nossa, eu tenho que continuar avançando, eu tenho que continuar caminhando. Então os deuses vêm, traz essa mensagem, ele se lembra da meta e ele fala para a rainha Dido, fala: olha, vou ter que te deixar, vou ter que ir para fundar essa cidade. E ele vai embora, e aí inclusive ela se mata, né? Ela se apunhala, e tinha armado uma pira funerária e se joga lá. E essa passagem é muito famosa, essa história, né, que tem até a ópera de Dido e Enéas. Enfim, então ele deixa essa paixão de lado, né, em prol do seu verdadeiro objetivo, porque muitas vezes a gente acaba escorregando por algumas paixões, né, por alguns apegos que a gente não tinha escolhido conscientemente, né, que não fazem parte do nosso plano. Então ele tem que abrir mão disso, né, deixar isso de lado, tirar essas interferências. E no meio dessas peripécias, o seu pai, Anquises, havia falecido, né? Então realmente é interessante
que você tem a experiência e o vigor, né? O seu pai, essa experiência de Troia, o seu filho, esse vigor da nova energia, que vai ser responsável também por fundar cidades e tem um papel importante. Então, seu pai havia morrido, e quando ele está retornando, né? Então ele para na ilha de Sicília e faz jogos fúnebres em memória a seu pai. Isso é interessante também, porque a gente percebe aí uma outra forma de se relacionar com a ideia da morte, porque nós estamos acostumados assim de lidar com a morte sempre de uma forma assim mais triste, mais sombria, às vezes mais negativo, né? Claro que dos nossos entes queridos a gente sente a saudade, sente a perda, mas não podemos nos deprimir, paralisar a nossa caminhada em função disso. E nesse momento, Enéas como herói mostra isso, né? Então esses jogos fúnebres mostram uma outra forma de lidar com essa perda, com essa saudade, talvez uma forma culturalmente mais positiva, e ele mostra para o pai dele que ele, olha, eu não vou parar minha caminhada. Tá? Ou seja, existe a saudade, existe esse sentimento de perda, mas eu continuo. Que inclusive era o que o seu pai esperava que ele pudesse realmente seguir avançando aí em direção ao seu destino histórico, em direção à sua missão. Tem outras duas passagens bastante especiais. A primeira delas, Bernardo, é o momento em que Enéas passa por uma dura prova e algo que a gente pode relacionar muito com a nossa própria vida também, e claro, você pode ficar à vontade para falar sobre isso, que é justamente o momento em que Enéas desce ao mundo dos mortos, ao Hades. Uma outra passagem também é o episódio da amizade entre o Euríalo e Niso. E isso é muito importante porque nós temos uma ideia da amizade hoje como um coleguismo, como algo circunstancial, efêmero, enfim. Então, esse livro vai nos falar o contrário, vai nos ensinar o contrário através desse simbolismo contido nessas passagens, tanto da amizade entre Euríalo e Niso, quanto da ideia da descida aos infernos. Isso é muito simbólico e eu gostaria que você falasse justamente, por gentileza, sobre os elementos que podemos extrair dessas experiências e, naturalmente, como nós podemos relacionar isso com as nossas próprias experiências de vida. Então essa passagem que Enéas desce ao mundo dos mortos é uma das passagens mais conhecidas aí da Eneida. Se eu não me engano é o canto 6. Então é muito curioso que ele inclusive desce ao mundo dos mortos, ao mundo de Hades. Não é bem essa noção de inferno como a gente teria na cultura ocidental, enfim. É um submundo, mas não quer dizer negativo, né? Um mundo invisível. Ele encontra inclusive seu pai, enfim, a rainha Dido, que não dá muita bola para ele também não. Essa passagem ela é bem significativa. Então, de cara, a gente já lembra de Ulisses, ou Odisseu, porque ele também tem que fazer essa descida na Odisseia. Então lembra que eu falava no início que esses 6 primeiros cantos nos remonta muito à Odisseia. Então Ulisses também tem que fazer essa descida. Essa descida também dentro aí da cultura grega nos lembra também de Orfeu, né, que Orfeu também tem que descer para o mundo dos mortos para resgatar Eurídice. E assim a gente inclusive pode ir em outras culturas, tá? Como o Xilambalã dos maias, também tem descida ao submundo. E o que significa essa descida? Então significa o ser humano, com seu espírito heróico, buscando aí os enigmas da vida, buscando se aproximar desses enigmas da vida, dos enigmas da morte. Representam uma transição entre um estado de sabedoria menor para um estado de sabedoria maior,
são processos que a gente chamaria, na filosofia esotérica, iniciáticos. E isso a gente vai ver em várias mitologias, em várias culturas. Na própria mitologia egípcia, a gente tem o Osíris, tem aquele esquartejado, que é uma forma de fazer, tem o mesmo simbolismo dessa descida. Então isso vai representar esse herói passando por suas provas para alcançar essas verdades mais profundas em relação à vida, em relação à morte, em relação ao ser humano, em relação aos mistérios da natureza e do cosmos. Ele entra com um grau de sabedoria e sai com outro. Sai mais sábio, sai mais valoroso. E esse outro episódio citado, de Euríalo e Niso, também ele é uma passagem bem interessante também, onde Enéas, então, ele enfim, depois dessa descida dos mortos, ele chega até a Itália. E lá então ele vai ter com o rei latino. E esse rei latino, ele tinha tido uma visão. Ele tinha tido uma visão que a sua filha Lavínia deveria se casar com um estrangeiro. E aí aparece esse estrangeiro aí, Enéas. No entanto, Lavínia já estaria prometida a um outro guerreiro, Turno. Mas quando o rei latino vê o estrangeiro, no caso o Enéas, chegando, ele já vê, bom, Lavínia, minha filha, você vai se casar então com Enéas. E o Turno, a qual Lavínia estaria prometida, obviamente não vai gostar. E aí começa um conflito de Turno com seus guerreiros contra Enéas. Numa dessas passagens, Enéas tinha saído de onde estava o seu acampamento e os seus navios. E Turno começou a investir, querer incendiar, né, os barcos, os navios, e atacar o acampamento troiano. E a situação estava delicada, então esses dois guerreiros troianos, Euríalo e Niso, decidiram avisar o Enéas. Vão avisar o Enéas do que está acontecendo, dessa ameaça que está vindo. Mas para isso, eles tinham que atravessar um campo inimigo. E eles começam a fazer essa travessia. No meio do caminho, parece que a luz da lua reflete no elmo de Euríalo. E aí, alguns outros guerreiros inimigos que estavam não muito distantes vê isso e prendem ele. Niso não pôde deixar o seu amigo para trás e ele volta. E acaba tendo que revelar o plano deles. E, no final das contas, ambos acabam morrendo. Então, essa amizade deles chama muita atenção. Tá? Aqui, claro, a gente conta de uma forma bem resumida. Mas é uma amizade baseada realmente em valores mais profundos. Porque muitas vezes, na nossa época, nós mesmos, as pessoas costumam se relacionar a uma amizade mais em função de uma circunstância, de um interesse pessoal, de gostos pessoais. Na filosofia, a gente aprende a amizade filosófica, tá? Como até mesmo Aristóteles ensina na sua obra Ética Nicômaco, que é aprender a se relacionar em função das nossas virtudes, em função dos nossos maiores valores. E quando a gente faz isso, a gente é capaz de atos muito valorosos, de muita valentia, de muita superação, como é apresentado nessa passagem. Agora, antes da gente encerrar, temos duas passagens que são bastante especiais e muito importantes que você fale também sobre elas. A primeira é o escudo de Enéas. Aí tem um simbolismo realmente muito especial.
desde a forja do seu escudo, do simbolismo que isso representa, e também a batalha entre Enéas e Turno, que é um outro grande herói que vai enfrentá-lo. Portanto, eu gostaria que você falasse dessas duas passagens antes de encerrarmos o nosso podcast de hoje. Então a saga continua. Então o deus Vulcano, deus da forja, faz um escudo para Enéas. E é aqueles escudos que tem vários desenhos, várias ilustrações que a gente nem sabe como cabe tanta coisa nele. E por quê? Porque na Ilíada também tem um escudo de Aquiles construído por Vulcano. E também existe na mitologia o escudo de Hércules, tá? Inclusive, antes estava tendo um banquete em homenagem a Hércules e logo depois vem a situação de construir o escudo dele. Então essa passagem nos remonta não só ao escudo de Hércules, mas também ao escudo de Aquiles. E o escudo, mais além de ser uma arma guerreira, né, ele também tem um simbolismo, né, dessa proteção, porque nós temos escudos de proteção, não só como uma arma, não só como um escudo de metal, mas a gente deve desenvolver outros escudos sutis para nos proteger. Por exemplo, a concentração, a atenção, podemos ver como um escudo, né, no nosso plano mental. Lá na filosofia budista fala: a casa coberta de palha é invadida pela chuva. A mente mal vigiada é invadida pelas paixões. Então, ou seja, se existe atenção, é como uma barreira, né? É como um escudo de proteção. Às vezes, existe muita ansiedade, muito pânico no nosso entorno, e a gente tem que estar com os nossos escudos aí, que seriam, ou seja, uma estabilidade psicológica, uma fortaleza moral, um caráter. Então, um caráter também é um escudo, porque, por exemplo, se ao nosso redor tem pessoas cometendo atos desonestos, atos, corrupção, então a gente tem que ter esse escudo do caráter para não deixar que isso invada a gente. E no nosso corpo físico e energético, o que a gente poderia relacionar como um escudo aí realmente é a nossa saúde, a nossa vitalidade. E a nossa responsabilidade em ter uma boa saúde e estabilidade. E a nossa responsabilidade em ter uma boa saúde e uma boa vitalidade. Então, depois disso, os dois exércitos se colocam aí para o campo de batalha. O exército de Turno, o exército de Enéas. Eles falam: poxa, essa guerra e vai morrer muita gente, vai ferir muita gente, não vamos fazer isso. Então vamos fazer um duelo de Enéas contra Turno. E vamos poupar os nossos guerreiros. E então os dois vão duelar. E por fim, Enéas, vamos dizer assim, subjuga Turno. E em toda a Eneida, Enéas é mostrado assim como uma pessoa assim muito misericordiosa, de sempre perdoar, né? De muita misericórdia, de muita compaixão. E nesse momento, a gente poderia ser levado a pensar isso, né? Se ele ia hesitar em realmente matar o Turno ou não. Só que aí ele teria visto que Turno, de propósito, para instigar Enéas, estava com um cinturão do seu amigo, de um jovem amigo que o Turno matou. E aí, nesse momento, Enéas não hesita e dá o golpe de misericórdia, realmente mata e vence Turno. E assim termina a Eneida.
Para a gente finalizar o nosso podcast, eu gostaria que você, além de tudo que você já mencionou, eu sei que não é uma tarefa fácil, Bernardo, fazer um resumo, enfim, colocar mais elementos, além de tudo que nós tratamos ao longo do podcast, mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, trazendo um resumo do que você considera importante dessa obra, mais importante para que a gente consiga refletir e viver também, além do que você já explanou, e que fizesse as relações com a nossa vida no sentido de que nós possamos nos sentir mais próximos dessa obra, possamos vivenciá-la também um pouco mais, porque isso é um legado humano e, claro, deve ser melhor refletido e também vivido por nós em alguma medida. Muito bem. Então, de Enéas, ele deixa o seu filho Ascânio para fundar uma outra cidade, e dos descendentes aí vão surgir os famosos Rômulo e Remo. Tá? Então, esse mito de fundação de Roma, Rômulo e Remo, alimentados pela loba, são descendentes de Enéas. Então, como a gente havia falado antes, no início do podcast, a Eneida está falando das origens míticas, simbólicas, de um processo civilizatório, né, de uma proposta de uma cultura universal que existiu e durou séculos, milênios na nossa história. E do ponto de vista prático, aí a importância de nós resgatarmos, né, essa origem mítica, as nossas origens míticas, os nossos símbolos. Então você citou aí os Lusíadas, que vai falar das origens míticas aí do povo português, inclusive na primeira estrofe, Camões ele escreve de uma forma muito parecida, né, ao Virgílio, né. E isso é fundamental, por quê? Porque essa dimensão mítica, essa dimensão simbólica, ela não é uma coisa, assim, fantasiosa. Ela fundamenta a conduta humana. Ou seja, o Joseph Campbell já fala, olha, os mitos traz as pistas dos valores humanos e da espiritualidade humana. Então, por que estamos aqui? Por que se vive? De onde viemos? Para onde queremos chegar? Qual é o nosso papel nesse momento? Então, todas essas perguntas são respondidas através das estruturas míticas e simbólicas. E aqui eu quero fazer um parêntese também para falar aqui de talvez o maior tradutor dessa obra para o português aqui no Brasil, que é o Carlos Alberto Nunes, né, que ele traduziu a Ilíada como poema, e assim é considerado uma das melhores traduções. Ele que foi poeta, escritor, médico, e além de ter traduzido a Ilíada, a Odisseia, também traduziu os diálogos de Platão, e ele escreveu uma obra também, chamada As Brasileiras, buscando trazer essa proposta das nossas origens míticas e simbólicas. Enfim, então isso é algo realmente muito importante. Cada um de nós mora em uma cidade, né, Danilo? Você é em São Paulo, eu aqui em Uberaba, e a gente tem que conhecer um pouco da história, da origem da nossa cidade, das ideias, dos mitos, dos ideais que moveram as pessoas a fundar essa cidade, a se localizar ali, né, ao nosso país, enfim. Isso aí é fundamental para a gente entender o nosso papel. E por último, que eu gostaria de citar, realmente Enéas enquanto um modelo, é um modelo heróico, que vai ter todas as suas peripécias, que vai ter aí todos os seus altos e baixos, mas mostra para a gente a perseverança. A perseverança e a constância, que são virtudes fundamentais para a gente chegar às nossas metas e chegar aos nossos sonhos. Então essa mensagem que eu gostaria de deixar aí para todos. Bom, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço novamente a sua presença, Bernardo, e claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Muito obrigado, Danilo, e até a próxima. Até a próxima. E para quem quiser nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.com.br.
nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre a filosofia como a arte de viver, podem fazê-lo também através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Gustav Mahler e chama-se Sinfonia número 10, Adágio.